Boa noite a todos. Que alegria estarmos reunidos. Nós agradecemos a Ti, Pai, vós que estais em todos os lugares, pela oportunidade de estarmos reunidos. Agradecemos a Ti, Jesus, pela oportunidade de estudarmos os Teus ensinamentos, os Teus exemplos. E, claro, agradecemos a presença de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância, pela concordância em conversarmos hoje. Antecipadamente, muito obrigado. Nós trouxemos para essa véspera de Natal, esses dias que antecedem o aniversário de Jesus, que é uns dias já amenos, uns dias mais felizes, a atmosfera da Terra muda, as pessoas se alegram, alguns pelo Papai Noel, outros pelos presentes, mas a verdade é que a atmosfera da Terra muda muito 3 meses antes do Natal e vai se intensificando até na semana do Natal. E isso é maravilhoso. Claro que nós não podemos esquecer do aniversariante, né? Do dia 25 de dezembro. Dai de graça o que de graça recebestes. Né? Isso está na Bíblia também, no capítulo lá de Novo Testamento, no Evangelho segundo Marcos, no Evangelho segundo Mateus, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dar gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E aí nós começamos o capítulo lembrando dom de curar. Isso o Cristo ensinou aos apóstolos. Não que ele foi ensinar só a teoria. Ele ensinou na prática. Ele exemplificou e passou aos apóstolos esse dom de curar. Então, esse dom maravilhoso. E Jesus, já nesse momento, diz assim aos apóstolos: curai os enfermos. E a gente vê o exemplo dele curando um paralítico de nascença. Impressionando a todos, né? Levante-se e vá para casa. Todos aí conheciam esse paralítico. E ele realmente nascera dessa forma. Meu Deus! Está levantando. Jesus disse mais: ressuscitai os mortos. E ele deu o exemplo. Lázaro! Levante-se! Lázaro havia sido sepultado fazia 4 dias. E Lázaro levanta-se. Depois ele diz: limpai os leprosos. E ele mesmo limpou muitos leprosos. Essa cena eu tirei do filme Irmão Sol, Irmã Lua, onde os franciscanos estão cuidando, limpando os leprosos. Ensinamento aprendido com o Cristo, Jesus de Nazaré. E Jesus continua dizendo: expulsai os demônios, os espíritos inferiores, os obsessores. E ele exemplificou isso.
Esse pai vem desesperado pedindo para que ele faça algo pelo seu filho, que ora cai na água, ora cai no fogo. E aí entra o filho dele, obsediado. A presença moral de Jesus afasta o espírito. Deixe-o agora. Deixe-o agora. Isso está no Evangelho de Mateus. E Jesus continua. Pai. Já reconheceu o paizinho dele, né? Pai. Deus seja louvado, né? Na hora, expulsa o espírito inferior. E Jesus continua dizendo: dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Está no Evangelho, segundo Mateus. O que é que os apóstolos haviam recebido gratuitamente para dar gratuitamente? O dom de curar, o dom de expulsar, de encaminhar os espíritos inferiores, o dom de limpar os leprosos. Jesus curou muitos leprosos. O dom de ressuscitar os mortos, não só o ressuscitar profundo como Jesus fez, mas ressuscitar os encarnados que estão mortos, ambulantes pelo corpo físico, esquecendo da lei moral, esquecendo de encaminhar-se para a felicidade nas portas estreitas, né? De abandonar os vícios, de corrigir os erros, de reconhecer os defeitos e corrigi-los. Isso, dom de curar, então, eles haviam ganhado. Era o dom de curar as doenças, de expulsar os espíritos inferiores, para alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé e para não fazerem do dom de curar um comércio. Quando Jesus cura, claro que o objetivo maior é curar, tirar aquela enfermidade, aquele sofrimento do próximo. Mas isso também fez com que divulgasse a lei de Deus com muita intensidade. Imagina, ressuscitar Lázaro, fazer paralíticos andar, mas não era essa a intenção de Jesus. A intenção dele era que curasse, que trouxesse, que cessasse o sofrimento daqueles. Mas, então ele pede para não fazer do dom de curar um comércio, nem um meio de vida. Ou seja, isso principalmente nós espíritas, que fazemos o passe, que damos água fluida, alguns que têm a capacidade, o dom de curar, nós nunca podemos cobrar por isso. Porque esse trabalho não é nosso, nós somos apenas um intermediário. E o que ocorre? Se a gente cobra, o espírito superior que nos assiste se afasta de nós. E o que é pior, continuamos a ser médiuns, só que agora de espíritos inferiores. Veja, tirado do filme Chico Xavier, em que seu pai organizara recebimento de doações. Um traz uma galinha, outro traz um porco. O que aconteceu aqui, pai? Tirou a sorte grande? Melhor, filho. Melhor que a sorte grande. O filho agora tá no rumo certo. Eu cá, já sei. Seu Chico, eu trouxe essa galinha pro senhor. Agradeço, filho, agradeço. Eu cá já sei como dar um jeito em tudo, filho. Vamos fazer um portãozinho aqui no galinheiro. E se cada visitante trouxer uma galinha, enricamos. Pai, não pode.
Donativa para quem precisa. Seus espíritos falam isso porque não carece de pagar nem a carne, nem o leite. Meu salário já é o bastante. Tem nosso trabalho também. Bastante pra você. Fica certo que você, seu dia, quando morrer, eu mando na casa, você desmanda. Ainda pego esse tal. A família do Chico queria tirar proveito, né? E Chico sabia que não se pode cobrar nada daquilo que recebemos gratuitamente. Principalmente esse dom, né? De trazer psicografias, de trazer consolo, de trazer a palavra amiga. Isso não se pode cobrar. Isso é válido para nós também, né? Fazendo favor. E aqui o sobrinho de Chico, Xavier, decepciona Chico, também está no mesmo filme, porque o sobrinho do Chico cobrava para colocar as pessoas na fila. Mais à frente era mais caro, mais atrás mais barato. Não pode, né? Como você pôde desmoralizar o espiritismo assim? Cobrar dessas pessoas desesperadas por um lugar na fila. Tio, Eu sou Altair. Não, eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. só uma coisinha. Você vai arrepender, viu? Quem é que aguenta toda essa doação? Essa desordem toda que o senhor deixa pra trás? Sem eu, é só você e esse bando de miserável. E o resto do povo, pelo Leopoldo? Essa povoada toda fala que o senhor acabou, destruiu com a paz da cidade. Emmanuel disse que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. E é isso, né, gente? Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode começar agora para fazer um novo fim. Um novo fim. Para a gente falar, então, nós vamos começar aqui com preces pagas. Existe isso hoje em dia, será? Já existiu, hein? No passado. Mas o que é prece? Vamos começar, então, pelo início. A prece é uma evocação? A prece é um apelo? Pode ser uma súplica? Pode ser um pedido, mas a gente acha que a prece é só pedido, né? A gente acha que é só isso aqui, ó. A prece seria só um pedido. Consegue a graça e não temos a coragem de agradecer. A gratidão expressa a nossa evolução. A prece também é um agradecimento ou uma glorificação, louvar a Deus. A prece tem todas essas funções. Nós podemos usar todas essas situações. Mas então, quais as qualidades da prece? Como? O que se deve prestar atenção? O que é importante no momento da prece? Qualidades da prece. Sinceridade. As máximas onde se encontra isso? Lá nos Evangelhos de Jesus. Quando Jesus disse: hipócritas que fingem orar em pé nas esquinas, os fariseus, né? Os sacerdotes, que fingiam orar, logo em pé na esquina, para que todos vissem. Não, não é essa exaltação. A prece é um momento de humildade, em que nós temos a confiança em Deus, sempre com humildade. Uma outra qualidade da prece, então, sinceridade, humildade, não precisa usar muitas palavras, não. O que é importante na prece? O sentimento, a sinceridade, a necessidade, o merecimento, não é? Jesus tocou nesse assunto quando ele disse: não faleis muito em vossas preces. Não precisa falar muito. Seja sincero, peça, mas não precisa falar demais. Pureza no coração, o perdão. Lembra quando ele disse assim: se tiveres alguma coisa contra alguém, lembra que
Nessa passagem, alguém ia fazer uma oferta no altar, uma oferenda. E Jesus disse: quando fores fazer uma oferenda, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe. Senão a tua prece, a tua oferenda, não é agradável a Deus. Porque o que agrada a Deus não é levar coisas, não é doação de coisas. É oferecer a Deus a nossa alma purificada, a nossa alma elevada, com a brancura que ela tinha quando foi criada. Então, qualidades da prece: um exame, um arrependimento, né? Com humildade. Onde ele disse isso? Aquele que se orgulhar será rebaixado. Aquele que se exaltar frente aos outros, querendo ser maior do que as outras pessoas, será rebaixado. Né? Então ele diz claramente as condições, as qualidades da prece. Não são com muitas palavras. Tá? Agora veja que interessante. Aquele que ora, quando ele se dirige a um bom espírito, porque tem isso, né? Nós temos alguns espíritos que nós temos afinidades com eles. Então, se a gente ora a um bom espírito, como Francisco de Assis, a prece passa pelo bom espírito, mas ela vai a Deus. Ah, sim. E depois retorna de Deus o benefício através dos bons espíritos. E isso é maravilhoso, né? Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus esteja sabendo, não é? Aquele que ora diretamente a Deus, tudo bem, ótimo. Deus atende ele através dos bons espíritos também. Porque Deus quer que toda criatura se sinta útil. Deus atende as criaturas, seus filhos, através dos seus filhos. Claro que tem toda uma hierarquia. Os espíritos mais evoluídos, mais próximos de Deus, recebem inicialmente a mensagem, recebem as ordens, e vai passando para os espíritos de nível menor, para que todos participem na caridade, até chegar ao beneficiado. Isso é maravilhoso, né? Ele poderia fazer sozinho, mas ele quer a nossa participação. Que interessante, né? Isso é coisa de pai amoroso, viu? Pai amoroso. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Isso vale muito para os dias de hoje. Em qualquer dificuldade, qualquer, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os espíritos bons. Chico Xavier disse isso. A sabedoria simples de Chico Xavier, que todos nós conseguimos compreender. Então, é claro, tem que ter sintonia, tem que ter harmonia, tem que ter elevação de pensamento. Né? Preces pagas. Disse Jesus em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava. Jesus tinha que falar e ele falava sem se importar se estava agradando, se as pessoas ali poderiam persegui-lo ou não. Ele tinha essa coragem, não de ofender, mas de falar o que precisava ser dito em benefício de todos, inclusive daquele para qual ele endereçava o conselho. Então Jesus disse assim: guardai-vos dos escribas, dos fariseus do templo. Guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, essas roupas compridas, pretas. Evitai fazer como fazem os escribas, passeando em roupas longas, com luxúria, que adoram ser saudados em lugares públicos. Eles gostavam de ser homenageados, saudados em lugares públicos, exaltando o seu orgulho.
E isso não é bom para ninguém. Que gostam de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas, nas igrejas, e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Jesus está dizendo para tomar cuidado, porque eles fazem isso. A pretexto de longas preces, retiram o dinheiro da viúva. E quanto mais longa era a prece, mais caro eles cobravam. Olha que interessante. Gente, mas nós já fomos atrapalhados nesse passado, hein? Há 2000 anos atrás, nós já fizemos coisa de barbaridade, né? Cobrar para orar. E quanto mais longa a oração, mais alto era o valor, maior era o valor. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Por quê? Porque ele disse também em outro lugar assim: aquele que não sabia qual era a vontade de seu Senhor e não as fez, é digno de algumas chibatadas. Mas aquele que sabia quais eram as vontades de seu Senhor, de seu amo, e não as fez, esse é digno de muitas chibatadas. Não que alguém venha nos bater, mas ele tinha que falar dessa forma na época. Não que alguém venha nos bater, não é isso. É que quando a gente erra sem consciência do erro, o remorso é menor, o arrependimento é menor. Mas quando a gente está consciente do erro, e ainda assim a gente erra, o remorso, o arrependimento é muito maior. E aí a gente sofre mais com isso. Porque não tem jeito de fugirmos das nossas consciências. Onde quer que nós formos, a nossa consciência se faz presente. Não tem jeito de eu fugir de mim, não tem jeito de vocês fugirem de vocês mesmos. É isso. Então, sobre as preces pagas, para a gente concluir essa parte, perguntamos aos que cobram pelas preces. Perguntamos para aqueles que cobram pelas preces: Deus mede as suas graças pela quantidade de palavras? Eles terão que nos responder. Deus mede os benefícios que Ele faz através da quantidade de palavras? Se eles disserem sim, nós diremos: se é preciso muitas palavras, por que dizer poucas ou nenhuma por aquele que não pode pagar? Não tem justificativa cobrar. Se Deus atendesse e desse mais benefício pelas quantidades de palavras, por quê? Esses que não podem pagar, então, ou pagam só uma parte. Isso é falta de caridade, é prevaricação. Então, se nós perguntarmos para eles: Deus mede as suas graças, seus benefícios, suas bênçãos pela quantidade de palavras, e eles disserem não, então nós diremos a eles: se uma palavra só basta, as demais são inúteis. Então, por que cobrá-las? Perceberam? Se Deus não cobra pelas palavras, né? Se Ele não dá o benefício pelas quantidades de palavras, se uma palavra só é suficiente, as demais são inúteis. Então, por que cobrá-las? E se cobrava mais por longas preces. Por isso, guardai-vos dos escribas, dos fariseus, daqueles sacerdotes que devoram as casas das viúvas com longas preces. Percebe? Claro que Deus, e aqui só para terminar, seria falta de caridade. Também é prevaricação. Então já houve no passado religiões que cobravam, até mesmo no século XV. Não interessa nomes, nós não estamos aqui para ficar falando sobre religiões, né? Mas cobravam. E isso estava errado. Deus não nomeou ninguém
para vir cobrar aqui em nome dele. Deus não nomeou ninguém para vir aqui cobrar em nome dele. Deus é dono do universo. Ele beneficia os merecedores. Claro, ele é justo, infinitamente justo. Então, a prece paga seria uma fórmula com duração proporcional ao valor que se pagou. Ou seja, quem tinha mais dinheiro comprava uma prece longa e a duração seria maior. Olha que injustiça. Aí também tinha a compra das indulgências, ou entre outras palavras, a compra do perdão. Quem tinha dinheiro chegava lá na religião e comprava um perdão para si. Se ele tinha errado muito, então ele comprava um perdão bastante caro e voltava perdoado para achafundar-se na lama novamente dos erros, dos vícios, dos defeitos. Isso também não é justo, percebe? E se ele não gostava da sogra, quando ele ia lá comprar perdões, indulgências, ele não ia comprar para a sogra. Não é isso? Seria injusto, e claro que não é assim que Deus nos distribuiu suas graças. Então, dai de graça o que recebestes gratuitamente. É isso. Preces pagas. O que se pretende pagar? Palavras? Fervor? A justiça divina? Bom, palavras nós já vimos que Deus não mede suas graças, seus benefícios pela quantidade de palavras. Não. Seria injusto. E o mudo? Quanto de benefício receberia o mudo? Vocês não falaram, né? Vocês estão calados, né? Vocês estão armando alguma para mim. Quanto de benefício receberia o mudo? Nenhum, pois ele não consegue falar. Não é isso? E Deus seria justo? Lógico que não. Então, o que se pretende pagar com preces pagas? O fervor, aquela intensidade, aquela boa vontade de quem ora? Qual o fervor de quem ora por dinheiro? Nenhum. E pior, qual o fervor daquele que ora por dinheiro, que transferiu para um terceiro, para um quarto, porque naquele dia ele não pode orar? Ele nem sabe por quem ele está orando. Não, seria injusto. E Deus é infinitamente justo. Qual o fervor de quem ora por dinheiro? Ou qual o fervor de quem paga? Alguém chega aqui e fala, gente, eu estou com muita pressa que eu tenho que ir num forró, uma bagunça, só que eu vou deixar um dinheirão aqui, vocês orem para mim? Que fervor que nós vamos ter por ele? Que fervor, que merecimento ele tem? Se fosse assim, seria fácil. Eu vim aqui, pagava para vocês orarem para mim e ia sair pelas portas largas dos erros, dos defeitos e dos vícios. E como que eu vou ser feliz? Nunca. Nunca será feliz uma criatura cheia de defeitos, cheia de erros, com vícios. Não. Não tem como ser feliz. O que se paga com a prece? A justiça divina? Não. A justiça divina é como o sol. É distribuído para todos. Deus é Pai amoroso. A justiça divina é distribuída para todos. Então, gente, preces pagas. Deus não cobra pelos benefícios que concede. O universo é de Deus. Você vai dar a Ele dinheiro? Dinheiro é matéria. Você vai dar dinheiro para um espírito superior? Você vai dar dinheiro para Emmanuel? Você vai dar dinheiro para Francisco de Assis? O que ele vai fazer com dinheiro? Não tem menor valor no reino dos céus. Existe um emborcamento de valores. O que tem valor na terra, e que todos nós corremos atrás, não tem valor no céu. Por isso Jesus disse, os últimos, os mais humildes, os explorados, muitas vezes enganados, os últimos na terra serão os primeiros no reino dos céus. E os primeiros da terra, muitas vezes se autoproclamaram, se elegeram
autoelegeram-se como primeiros, explorando, enganando, serão os últimos no reino dos céus, e só entrarão lá quando se tornarem humildes, caridosos, confiantes em Deus, amorosos. É isso. Inversão de valores. Nós estamos na terra e estamos caminhando para o reino dos céus. Quem pode cobrar pelos benefícios que vêm de Deus? Ele deixou aqui em Valparaíso alguém responsável por isso? Não. Não. Como é que a gente se dirige a Deus? Tem que passar por alguém para dar a bênção, para autorizar dirigir-se a Deus? Não! Jesus pediu isso, que a gente se dirija diretamente a Deus. Sim, até mesmo pela oração dominical, a prece do Pai Nosso. É assim que deveis orar. Pai de todos nós, que estais em todos os lugares. Não é isso? Quem pode ser o representante de Deus, que é infinitamente caridoso e amoroso? É o ser mais humilde do universo, o ser mais caridoso do universo, o ser mais amoroso do universo. É o nosso Pai, que nos busca com uma intensidade, com uma frequência tão grande, que nós não temos noção disso. Tudo que acontece, tudo que Deus propõe para nós, é para que nós possamos ir até Ele, para sermos felizes. Afastados de Deus, nós somos infelizes. Não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas com as viúvas. Espíritas, claro que nós não cobramos nada, nem podemos cobrar. A prece é um ato de caridade, um impulso espontâneo do coração. A prece é sincera, tem que ser sincera, espontânea, com intenção de ajudar ao próximo, com fraternidade no sentimento, com confiança em Deus. Receber para orar a Deus pelo próximo é transformar-se em intermediário assalariado, o que ele não delegou a ninguém. Não. É imoral traficar com as graças de um rei da terra. Imagina, um rei, como na Inglaterra, a Rainha Elizabeth, a gente vai vender coisas dela. Nós temos o direito de vender as coisas da rainha? Material que é a Rainha Elizabeth? Não. Então, se é imoral isso, quanto mais imoral não será fazer o mesmo, traficar os bens com as bênçãos do soberano do universo, nosso Pai amoroso. Outro inconveniente. Aquele que paga as preces se julga quite, se julga dispensado de orar. Percebe? Já entregou, já pagou, pode sair e caminhar-se nas portas largas. Ele já pagou. Seria injusto. Não é assim. Não é assim. Os espíritos são tocados pelo pensamento de quem se interessam por eles. Os espíritos são tocados por aqueles que se interessam, que têm admiração por eles também. E é assim que funciona. É a intensidade do pensamento, é a força do sentimento que conduz as nossas preces aos pés de Deus. Essa intensidade de sentimento e essa pureza de sentimento. Eu lembro que eu falei com vocês aqui sobre sentimentos. Sentimentos bons. Esses são os que nós temos que usar no momento da prece. E esses sentimentos bons incluem humildade, sentimento de caridade, sentimento de amor a Deus e ao próximo. Confiança em Deus, também esse sentimento. Olha por que nós não podemos cobrar as preces e nem os passes. Estão percebendo? Não, né? Você acha que esse médium aqui que está trazendo passe? Não. Veja quem está trazendo passe. E aqui eu não fiz, eu não consegui desenhar ainda, que tem uma escadinha de outros espíritos até Deus, mandando o benefício para essa criatura, onde todos participam, de Deus aos espíritos superiores,
até a criatura necessitada. Como é que nós vamos cobrar de uma coisa que não é nossa? Como é que nós vamos cobrar de algo que nós não temos garantia de que vai dar certo? Como nós podemos programar uma reunião mediúnica aqui para fazer cura sem autorização do Espírito? E principalmente cobrando. Imagina que a gente faça a reunião cobrando R$100 por cura. Algum espírito superior virá? Não. E nós deixaremos de ser médium e a reunião mediúnica não se realizará? Se realizará. Só que os médiuns serão agora médiuns de espíritos inferiores. E a reunião? A reunião se realizará com espíritos inferiores. Então veja, por isso que não se pode cobrar, porque é algo que não é nosso. É colaboração de outros e de outros e de outros até Deus. Percebem? Ficou claro isso ou não? Senão eu vou começar tudo de novo. Ave Maria, ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta, né, Lídio? Tem mais uns 10 minutos aí? Porque esse capítulo é longo. Vamos para frente? A hora que vocês gritarem, eu paro. Então vamos pegar aqui o próximo item, que é mercadores, comerciantes expulsos do templo, da casa de oração, do templo de Jerusalém. Vieram em seguida a Jerusalém, Jesus e os apóstolos, e Jesus entrando no templo, e Jesus tendo entrado no templo, ele observou que lá dentro virou um comércio. As pessoas queriam libertar-se de pecados, compravam um pombo, se ele tinha pouco dinheiro. Nesses dias, do Brasil, compravam um pombo, pagavam um pecado pequeno. Mas se ele tinha mais dinheiro e tinha pecados grandes, ele comprava um carneiro, um animal mais caro, maior. Mas se ele tinha muitos pecados e um dinheirão, ele comprava um boi e levava lá para ser sacrificado, para quitar, para neutralizar os seus pecados. Olha que mentalidade infantil que nós já tivemos. Claro que não é assim. Claro que não é sacrificando animais que Deus quer que eles tenham sua oportunidade de viver como os animais, o cabrito, a pomba, o boi, não vai agradar a Deus. O maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus, é quando a gente oferece a nossa alma moralizada, pura, evoluída. Então Jesus entrou no templo e viu aquela bagunça. Gente comercializando, vendendo pombo, carregando para lá e para cá, trazendo moeda, trocando moeda. Se fosse hoje, trocando dólar por real, real por euro, sabe? Lá dentro da igreja, dentro do templo, gente. Começou Jesus a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, daqueles que trocavam moedas, dólar por real, por exemplo. E as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio, qualquer objeto pelo templo. Também os instruiu ao dizer: não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? E, entretanto, fizestes dessa casa um covil de ladrões. Um local de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procuraram um meio de prendê-lo. Veja que tinha interesses comerciais envolvidos com os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, que controlavam aquele movimento, aquele movimento no templo, o comércio. Claro que eles não queriam parar esse comércio. Percebe? Eles não enxergavam que estava errado. Assim como alguns políticos nossos não enxergaram que fizeram errado. E depois a responsabilidade para corrigir é muito grande. Por isso oremos por eles. Pois esses sacerdotes, esses príncipes dos sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, temiam Jesus. Temiam Jesus no sentido de jogar, que Jesus colocasse o povo contra eles.
porque Jesus estava esclarecendo o povo, estava dizendo as verdades. E os interessados em manterem aquela farsa tinham medo, sim, de Jesus. Uma vez que todos estavam tomados de admiração pela doutrina de Jesus, que é a lei de Deus. Tem uma cena que eu tirei do filme Jesus de Nazaré, só que não é assim, viu, gente? Eu vou mostrar depois que isso aqui é o que consta no filme. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Isso tudo foi dito desde o início! Onde estão os sacrifícios por mim, disse o Senhor? Já basta de tributos em vão! Casa de orações! É uma fraude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Essa é a versão do filme, na interpretação que eles buscaram ao pé da letra. Mas Jesus, conversando com o povo e esclarecendo a função do templo e o que se deveria fazer no templo, deixa a população revoltada com os cambistas, com os vendedores, com os comerciantes, com os fariseus. E a própria população é que se agita. Onde a gente vai colher essa informação? Neste livro, os últimos 7 dias, ou melhor, os últimos 6 dias de Jesus. Jamiro dos Santos Filhos, se vocês conhecem ele, já veio bastante na nossa região. Já veio aqui também? Já, 2 vezes, né? Ótimo. Então, veja, lá ele diz claramente que foi o convencimento de Jesus, a forma clara, verdadeira, como Jesus fala, deixa a população agitada contra os comerciantes. Não que Jesus teria praticado atos violentos, não. Nem cabia na cabeça da gente isso. Eu sempre pensei como está nesse livro, tá? Então, veja, Deus não vende suas bênçãos. Deus não vende seu perdão. Deus não vende a entrada no reino dos céus. Ou vocês têm alguém aí fora que vende ingresso para entrarmos no reino dos céus? Não, não. Mesmo porque entrar no reino dos céus é atingir um nível de evolução em que você se sente no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, Jesus disse isso. Então, entrar ao reino dos céus é aquela criatura que já está em paz, aquela criatura que tem a consciência tranquila do dever cumprido, aquela criatura que ama a Deus mais do que qualquer coisa. Entrar no reino dos céus é aquela criatura que já ama ao próximo. É aquela criatura que já tem a alegria de servir, a felicidade de ser útil a alguém. Quem quiser vender os bens de Deus merece ser expulso do templo. Essa é a interpretação. Aquele que quiser comercializar com essas coisas sagradas merece ser expulso do templo para regiões de ranger de dentes, de trevas, reencarnações difíceis, dolorosas, para o aprendizado que ele precisa. Paramos aqui? Sim, né? Tem um último item. Continuemos? Ótimo, vamos para frente. Ótimo. Então vamos. Mediunidade gratuita. Nem podíamos deixar de falar, né? A espiritualidade sabe o que faz. Mediunidade, principalmente, que é o que mais ocorre no meio espírita, no meio espiritualista, das outras religiões, da Quimbanda, da Umbanda, do Candomblé e etc.
mediunidade gratuita. Se você cobrar, o espírito que te assiste te dá um tchauzinho. E você fica assistido por espíritos inferiores, que fazem de ti um joguete, e sofrerás muito com isso. Ah, mas sofrendo a gente aprende. Quando nós não compreendemos pelos conselhos, quando nós não vamos pelos exemplos deixados pelos profetas, por Jesus, por Francisco de Assis. Então, repetindo, quando nós não vamos pelos conselhos, quando nós não vamos pelos exemplos vividos, vistos, então Deus tem mais uma opção para nós. Ele envia-nos uma professora, uma pedagoga de altíssima competência, que se chama dor. E todos conhecemos essa linguagem. A linguagem da dor, ela é perceptível pelo pobre, pelo rico, pelo branco, pelo amarelo, pelo negro, pelo alto, pelo baixo, pelo masculino, pelo feminino. Todos nós conhecemos a linguagem da dor. E essa linguagem tem eficiência. Gente, a dor é uma bênção em nossas vidas. Imagine se não tivesse a dor e você está com o pé em algum lugar que está enchendo de espinho. Como é que vai ficar seu pé? Imagina que você está fazendo um alimento, preparando um alimento, e você não sente dor, e você começa a cortar o dedo e a mão, e como é que vai ficar? Você vai virar um picadinho? Imagina que você está trabalhando excessivamente, porque existe um equilíbrio entre o trabalho e o repouso. Nem ficar repousando demais, né? Na rede, e nem acabar-se, gastar-se excessivamente no trabalho. Equilíbrio entre trabalho e repouso. Equilíbrio entre beber água e não beber água, né? Equilíbrio na alimentação. Nem o excesso, nem a escassez de alimentação, né? Greve de fome. Nem greve de fome, nem excesso de alimentação. E é isso. Então, mediunidade gratuita. Os médiuns receberam o dom gratuito de serem intérpretes dos espíritos. Quando nós estamos no plano espiritual, estamos sofrendo, estamos angustiados, infelizes, tem uma opção maravilhosa para a gente se tornar feliz: reencarnar. Mas se você quer evoluir mais rápido, se tornar feliz mais rápido, reencarnar médium. E muitos escolhem essa opção. Poxa, por que se eu vou gastar 2 reencarnações, se eu posso começar a ser feliz com uma reencarnação sendo médium? Isso nos anima, nos encoraja, e é isso que a gente faz. Não, eu quero essa opção aqui, eu quero reencarnar como médium. Eu quero evoluir mais rápido, eu quero ser feliz mais rápido. Mas depois a gente aqui reencarnado, sente a rede gostosa. Eu vou no centro hoje não, a rede está boa. Ou eu estou numa festinha, num churrasco, ou num baile. Reunião mediúnica hoje, isola. A gente esquece os compromissos assumidos. E quem é o prejudicado? Nós. Porque médium preparou o corpo físico para reencarnar médium. Preparou a glândula pineal, no centro da cabeça, bem no meio. Preparou-se faculdades biológicas para ser médium. Então ele se afasta do centro e continua sendo médium? Continua sendo médium. Só que, infelizmente, dos espíritos inferiores. E aí o problema é grave, porque ele continua sendo médium. E o plano que ele tinha de evoluir? Além de não evoluir tão rápido quanto ele esperava, ele se endivida. Sim, se endivida. Envolvido por espíritos inferiores, que tipo de conselho ele recebe?
conselhos que nos levam à queda moral. Não tem o direito de cobrarem, porque não é fruto de seu trabalho. A mediunidade não é fruto de sua pesquisa. Deus quer que sua luz, a luz do conhecimento, a luz do consolo, do conforto, chegue a todos. Por isso encontra-se médiuns por todos os lugares, por todas as profissões e em todas as religiões. Tem um médium católico que toca violão, que faz terço. E ele para, de vez em quando, de fazer o terço, e no microfone ele fala assim: João, aquela cirurgia que você vai fazer, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Nesse instante ele é médium. E ele continua fazendo o terço, e toca violão, e canta, e dá mensagens. Tá na internet, viu? Está no YouTube. Médium católico. Assim como tem médium em todas as religiões. Não é privilégio dos espíritas a mediunidade. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, os bons espíritos são exigentes. Em quê? Os bons espíritos são exigentes em moralidade. O médium tem que ser um instrumento que se refina na moralidade, na caridade, na sinceridade, na humildade, na confiança em Deus. E esse médium é um bom instrumento. E os espíritos superiores vêm em seu auxílio e em seu decurso, em realização do seu trabalho. E os espíritos superiores? E a repulsa se sente por tudo, o que é interesse egoísta. Quando tem interesse egoísta, os espíritos superiores não vêm. Sabe como pouca coisa pode afastar os bons espíritos. Começou a cobrar, os espíritos se afastam. Começou a ser orgulhoso, se exaltar dos resultados que conseguem, os espíritos superiores se afastam. Aquele, pois, que não tem do que viver, não tem recurso, tem dificuldade econômica, não busque recurso, não busque comércio na mediunidade. Que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade. E que se dedique a ela, a mediunidade, o tempo que realmente possa dispor, materialmente. Se ele pode dispor 1 hora por semana, ele só pode dispor 1 hora, só 1 hora, os espíritos vão compreender, porque as outras horas ele estará buscando o pão de cada dia. Se ele pode emprestar mais horas, que faça. Mas não venha buscar na mediunidade recursos econômicos. Estou terminando, viu? Esse doutor Eurípides era médico pessoal de Chico Xavier. E ele diz assim: eu vi Chico Xavier gastar dinheiro para transferir uma fazenda. Chico ganhou uma fazenda. Vocês sabiam? Ganhou uma fazenda de um goiano que ficou muito satisfeito com o que Chico fez a ele, com o benefício que Chico trouxe. O goiano entregou a escritura. Chico, está aqui, você é dono dessa fazenda. Chico, mas o que eu vou fazer com uma fazenda? Quando alguém transfere uma fazenda para você, ainda que seja de doação, você não quer? Não, o Chico não quer. O Chico tem que gastar dinheiro para transferir essa fazenda para os pobres, conforme ele fez. Você tem que pagar a escritura e você tem que pagar o registro do imóvel. Então, o doutor Eurípides disse: eu vi Chico Xavier gastar dinheiro para transferir uma fazenda em Goiás, que lhe foi doada por um milionário goiano, para poder entregá-la o quanto antes para os pobres. Sabiam disso? Então veja, Chico nunca cobrou nada, né? Nunca cobrou nada. Começando cedo hoje. Você viu? Tem um montão de cartas. A sessão da noite está assim de gente e nós nem chegamos ao livro 200. Quem te viu, quem te vê.
Você nunca me disse o que te fez entregar aquela carta? Disse sim. Disse que você sabia de tudo. Isso não é resposta. Cada tiquinho de paz que eu levo para uma pessoa vale a paz que nunca foi minha. Eu nunca disse isso. Disse alguma coisa parecida. Ei, então, resolve. Vai me ajudar ou devo procurar outro guia? Cenas do filme Chico Xavier.